Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo acerca do livro de Salmos. E hoje nós vamos considerar o Salmo 22, que tem como tema principal a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Embora ele também demonstre a ressurreição do Senhor Jesus, ele enfatiza, em primeiro lugar, a morte e a obra do Senhor Jesus no Calvário por cada um de nós. Conforme havíamos dito, o nosso foco no estudo de Salmos é mostrar o aspecto profético, a face profética dos Salmos. E nós, no primeiro vídeo, na verdade no segundo vídeo introdutório, nós falamos que o livro de Salmos ele é interiormente dividido em 5 livros, indo do Salmo 1 ao 41. O primeiro livro, o segundo livro indo do Salmo 42 até o 72, o terceiro livro indo do 73 ao 89, o quarto livro do Salmo 90 ao Salmo 106 e o quinto livro indo do Salmo 107 ao 150. Esses 5 livros internos se correlacionam com os 5 livros do Pentateuco. E nós desejamos, assim nós planejamos, falar principalmente dos salmos conhecidos como messiânicos por excelência, do primeiro livro de Salmos, que é do 1 ao 41, e depois considerar todos os salmos desse primeiro livro, e depois fazer também essa mesma metodologia em todos os 5 livros internos de Salmos. Então nós vamos considerar primeiro os salmos messiânicos, que são aqueles que falam de modo explícito das profecias do Senhor Jesus, da sua primeira e segunda vinda. E depois nós vamos considerar como cada um dos outros salmos, do mesmo livro 1 de Salmos, também fala acerca de Cristo. E depois nós vamos usar essa mesma metodologia em todos os demais livros internos de Salmos, do livro 2 até o livro 5, tá? Nós consideramos no último vídeo que fizemos, no último estudo, na última abordagem feita, o Salmo 15, mostrando a perfeição humana do Senhor Jesus como o único homem digno de estar na Sião, entronizado em Sião, no reino de glória aquele dia, e como que nós, por meio dele, por meio de ele formar-se em nós, também alcançaremos tal dignidade. Hoje nós vamos considerar o Salmo 22. Depois do viver humano perfeito do Senhor Jesus, a sua obra graciosa por nós o levou à cruz do Calvário. E é sobre isso que o Salmo 22 trata. Como sempre, eu estou usando como material de apoio alguns estudos, do irmão E.B. Samuel e também do Andrew Bonar, embora às vezes eu recorra também aos materiais dos pais da igreja e do próprio Spurgeon, em sua obra chamada Os Tesouros de Davi, e tudo de complementar que haja de eruditos e exegetas do texto do livro de Salmos. Que o Senhor seja gracioso conosco. Queria confessar aos irmãos e aos que me assistirem a tremenda profundidade desse salmo. Nem de longe eu espero dizer aqui que eu vou esgotar o conteúdo, porque não é possível esgotar a palavra de Deus. Ela é rica, profunda e inesgotável. E longe de mim qualquer pretensão nesse sentido. Nem mesmo julgo que consiga fazer aqui uma abordagem completa do Salmo. Nós vamos fazer aqui uma abordagem mais panorâmica e depois cada um dos irmãos pode, por si mesmo também, fazer seu próprio estudo, tá? Eu só quero repartir aqui uma porção das migalhas dos 5 pães e 2 peixinhos, O irmão Delcio costuma falar que ele tem os 5 pães e 2 peixinhos, então para mim sobrou as migalhas, dos 5 pães e 2 peixinhos que eu quero repartir com os meus irmãos e com todo aquele que tenha amor pela palavra de Deus. Vamos então começar pelo título do Salmo. Eu vou ler primeiro o capítulo inteiro aqui na Bíblia da versão textual. Lembrando que no estudo de Salmos, uma coisa que eu tenho sempre falado que é importante a gente notar, é que os títulos que aparecem em itálico nas Bíblias mais modernas, não o título em negrito, que geralmente é colocado pela Sociedade Bíblica, esse é título não inspirado, o título em itálico, geralmente aparece em itálico nas Bíblias mais modernas, e nas Bíblias mais antigas aparece até mesmo com a expressão hebraica antiga, como a Lamot, Sigaion, Seminite,
Mutlabeim, né? Masquil, Masquilim, Mictã. Todos esses títulos são títulos que o Espírito Santo deu para o Salmo. E o Salmo 22, ele tem um título também. E a Bíblia textual, sendo um pouco mais fiel ao texto hebraico, ao texto original, né, até mesmo do hebraico pré-massorético, ela coloca o título que realmente esse salmo leva como cabeçalho. E seguindo, né, o método da Septuaginta, ela coloca o próprio título como o primeiro versículo do salmo. Então o título do Salmo 22 na aproximação aqui ao texto mais original, ao regente do coro, sobre Aigelet Has-Saar, Salmo de Davi. Essa expressão, Aigelet Has-Saar, segundo os melhores eruditos, significa, né, o cervo do amanhecer, ou a corça do amanhecer. Né? O cervo, a corça, são designações para aquele veado do campo, né? O veado novo do campo, como por exemplo a gazela, o cervo, eles são, né, da mesma família, da família dos veados do campo, aqueles animais que saltam as colinas e que têm grande agilidade de corrida e também são ariscos, né, à aproximação humana. Título interessante esse. O cervo do amanhecer. Por que o Espírito Santo deu esse título? Aigelet Ha-Saar. É algo tão rico. Eu espero que Deus nos dê graça de considerar. Bom, eu vou começar lendo o próprio salmo, né, depois do título dele. É um salmo de Davi. Eli, Eli, lama azabactani. Por que estás longe da minha salvação e das palavras de meu clamor? Ó Elohá, clamo de dia e não me respondes, e de noite ainda nem sempre haverá silêncio para mim. Mas tu habitas em santidade, no louvor de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem me escarnecem, fazem uma careta com os lábios. Meneiam a cabeça dizendo: encomendou-se a Yahvé, livre-o ele, que ele o resgate, posto que nele se comprazia. Porque tu és quem me tirou do ventre, deste-me confiança desde que estava sobre os seios de minha mãe. A ti fui entregue desde a madre, desde o ventre da minha mãe, tu és Eli. Não te afastes de mim, porque a angústia está perto, porque não há quem ajude. Rodearam-me muitos touros, fortes touros de Bazã me cercaram. Abrem sua boca contra mim, como leão voraz que ruge. Sou derramado como águas, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração tem se derretido como cera dentro do meu peito. Minha garganta se tem secado como caco, e minha língua está apegada ao meu paladar. No pó da morte me tens posto. Cães me rodearam. Cercaram-me quadrilha de malignos. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Entretanto, eles me olham e me observam. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha roupa lançam sortes. Mas tu, ó Yahvé, não te afastes, fortaleza minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e do poder do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos touros selvagens. Tens-me respondido. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Os que temeis a Yahvé, louvai-o, glorificai-o, descendência toda de Jacó, e temei-o, vós, descendência toda de Israel.
Porque não menosprezou, nem rejeitou a dor do aflito, nem dele ocultou o seu rosto, mas quando clamou a ele, escutou. De ti vem o meu louvor na congregação, na grande congregação. Cumprirei meus votos diante dos que o temem. Que comam e saciem-se os humildes. Louvem a Yahvé os que o buscam, e o vosso coração viva para sempre. Lembrar-se-ão e se voltarão a Yahvé de todos os confins da terra, e todas as famílias das nações se prostrarão diante de ti. Porque de Yahvé é o reino, e ele regerá as nações. Os que comeram e engordaram na terra se prostrarão perante ele. Os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Os que não podem conservar viva a sua alma. Uma semente escolhida lhe servirá. Isto se dirá de Adonai até a última geração. Virão e anunciarão sua justiça. A um povo não nascido ainda, anunciarão que ele fez isso. Então, esse é o Salmo na versão textual. Vamos considerar um pouco o título, né? Primeiro. Por que o Espírito Santo daria esse título, O Servo do Amanhecer, para esse Salmo? Então, eu queria repartir aqui com os irmãos, que é muito interessante tudo isso. O título hebraico é Gelet Hassar, O Servo do Amanhecer. Né? Houve um irmão chamado Christian Evans, que viveu de 1766 a 1838. Ele escreveu uma nota. Primeiro mostrando o aspecto puramente positivo de Cristo ser comparado aqui a um servo. Porque esse título, sim, meus irmãos, ele aponta para uma profecia de Deus retratando seu filho, considerando ele como um servo, como aquele animal campestre. Por que o Espírito Santo usou esse símbolo para a pessoa do Senhor Jesus? Jesus às vezes é chamado de Cordeiro de Deus, de leão da tribo de Judá. Ele é comparado à vida animal em algumas passagens da Escritura. Nós vamos ver outras comparações que são feitas aqui. Mas por que esse título de servo? Em que aspecto ele pode ser comparado ao servo e ao servo do amanhecer? Então, primeiro tem um aspecto puramente positivo, que toca principalmente questões positivas. Nosso irmão Christian Evans escreveu o seguinte: no título desse salmo, vemos que ele é um salmo que deve ser por inteiro aplicado a Cristo. Nele, Cristo é descrito como um formoso servo, manso e bondoso, mas perseguido e cercado pelos que o odeiam desde a manhã do dia da graça. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: como é um salmo profético, está descrevendo a profecia do sofrimento vicário do Senhor Jesus, o que o Espírito Santo estaria tentando dizer com essa expressão, o servo do amanhecer, é que desde amanhã, desde que o sol começou a raiar, e nós sabemos quando o sol raiou sobre as trevas desse mundo, quando o Senhor Jesus se encarnou. Porque Malaquias capítulo 4 diz que ele é o sol da justiça, que traz cura nas suas asas. Então, quando o sol começou a brilhar no amanhecer do tempo da graça, quando Cristo se encarnou e a luz que ilumina todo homem veio a essa terra, ali a luz começou a despontar na aurora do amanhecer. As trevas do pecado, da morte, do engano, do paganismo, de toda a confusão dos homens em relação a Deus e a si mesmos, estava se dissipando, porque o sol da justiça começou a brilhar. Nós sabemos, por exemplo, que quando o Senhor Jesus estava na sua última noite na ceia com seus discípulos, uma das coisas mais tristes, um dos versículos mais amedrontadores assim que a gente poderia ler, é aquele versículo que aparece em João, que diz que tendo Judas recebido o bocado, entrou nele Satanás. E ele saiu. E João coloca assim, e era noite. Depois Jesus mesmo vai dizer, essa é a vossa hora e o poder das trevas. Porque agora o sol da justiça ia se
pôr. O sol da justiça ia inclinar-se. O sol da justiça ia entrar no período de ocaso. Então tudo ia começar a escurecer. Judas saiu para uma noite eterna. O tempo da graça é o amanhecer. Agora aqui é dito que Cristo é comparado a um servo, o servo do amanhecer. Ou seja, o servo que desde o início da era da graça está a ser visto. Mas por que o servo? Bom, nosso irmão Evans, ele continua dizendo assim, que ele é visto aqui como um servo manso e bondoso, mas perseguido e cercado pelos que o odeiam desde o amanhecer do tempo da graça. Ou seja, desde que ele se encarnou. Né? De fato, Herodes o procurou caçando desde seu nascimento. Assim como naquele tempo, também de acordo com a tradição rabínica, alguns interpretam que esse servo é chamado assim por quê? Porque fala do sofrimento. E os reis perseguiam, faziam caçada a cervos, gazelas ou veados do bosque, né? Os veados do bosque que eram caçados, eles eram caçados e acossados. Então era muito forte você ver a cena do pobre animal, indefeso, manso, até mesmo delicado, ser acossado por cães, por lobos ou por caçadores. A corça ou o cervo que de manhã deveria estar livre, saltando sobre as montanhas e perfeitamente em paz, de repente se vê perseguido desde a aurora da manhã. Assim foi a vida do Senhor Jesus. Tão manso, tão humilde, tão cheio de amor e doçura com os homens, tão delicado, tão prudente, assim como o cervo, porque o cervo ele também é arisco. Ele não confia fácil nos homens. E é rápido e ágil. Mas desde muito cedo, odiado e perseguido. Cristo foi assim. Desde a aurora da sua vida e desde a aurora do tempo da graça que começou com a sua vida, com a sua encarnação nesse mundo. Ele foi perseguido. Ele é o genuíno servo do amanhecer, que desde o início da aurora está sendo perseguido. Herodes o procurou caçando desde seu nascimento. Em Mateus capítulo 2, versículo 16 a 18. Ele foi perseguido nas aflições desse mundo pelos que o odiaram. Enfrentou as tentações de Satanás, as dificuldades, o ódio de seus inimigos. De fato, sempre houve touros, cães e leões querendo lhe dar um fim. Quando pregou seu primeiro sermão, quiseram já o tornar um servo morto. Você lembra? A primeira pregação do Senhor Jesus depois do batismo, de acordo com Lucas, foi na sinagoga de Nazaré. Quando ele fechou o livro e falou, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele não leu até a parte da vingança de Deus, ele leu só até o dia do jubileu da graça e fechou o livro. O que acontece? Todos estavam irados. E depois que ele discursa falando, sem dúvida me citarão, médico, cura-te a ti mesmo. Faz os milagres que ouvimos falar que você fez em outro lugar, aqui também. E ele fala, nenhum profeta, né, tem honra em sua própria terra. Havia muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, né, e nenhum foi curado a não ser Naamã, o sírio. E aí todos eles se escandalizaram nele e quiseram jogá-lo do penhasco. Então, desde que ele nasceu, ele foi perseguido por Herodes. Veja o servo manso, porém odiado e perseguido. Veja a qualidade da mansidão, da ternura, da beleza do Senhor Jesus. Do frescor, da vitalidade com que ele amou, com que ele viveu, com que ele correu o caminho da graça. Mas sempre sendo perseguido, sempre sendo armado emboscadas no seu caminho. Herodes o fez assim, agiu dessa forma. Tentou matá-lo quando ele ainda era apenas um bebê. Depois ele vai para o deserto, enfrenta as tentações de Satanás, é vitorioso.
Ele não pode ser preso nessas armadilhas. Uma característica do servo é que ele não fica preso nas ciladas que armam, por causa da agilidade que ele tem para poder saltar e correr. Assim também Jesus, por mais emboscadas que faziam contra ele, elas só se tornavam uma oportunidade para demonstrar quão sábio, quão ágil, quão belo era na sua conduta, a sua forma de se safar, de sair de qualquer tipo de cilada com imensa sabedoria e agilidade. Mas a perseguição e o ódio foi aumentando. Herodes. Depois em Nazaré, tentaram matá-lo. E ele passou pelo meio da multidão. Você consegue ver a habilidade desse servo do amanhecer? Irmãos, tenta usar um pouquinho a imaginação. Imagine um tenro e dócil servo sendo perseguido até o ponto em que ele finalmente é alvejado, cercado e morto com violência. Assim foi o nosso Senhor Jesus, por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Tal era a habilidade divina que ele possuía, que ninguém poderia matá-lo se ele não se entregasse. Ele foi acossado e foi morto, mas porque se entregou, e se entregou por causa de mim e de você. Desde os tempos primitivos, desde os tempos da igreja primitiva, o povo de Deus, a igreja, vê o Messias como o amado que foi comparado aos servos sobre as colinas de Béter. Interessante essa expressão, Béter. O que significa essa expressão colunas de Béter? Ela aparece lá no livro de Cantares. Eu gostaria até de ler. E o nosso irmão, se eu não me engano é esse mesmo irmão, Christian Evans, ele diz que se você quiser conhecer essa alegoria, essa figura com mais excelência, seria necessário ler as homilias de Orígenes ao livro de Cântico dos Cânticos. Segundo o nosso irmão Christian Shen, o comentário de Orígenes, esse grande erudito entre os pais da igreja, não que Orígenes fosse infalível, ele teve muitos erros, né, na interpretação dele das escrituras, quando ele, de forma, vamos dizer assim, na liberdade das alegorias que ele fazia, ele cometeu equívocos. E também teve algumas doutrinas que depois foram condenadas nos concílios que houve mais tarde, mas houve muita contribuição. Houve muita contribuição de Orígenes, principalmente no que diz respeito à tradução dos textos bíblicos, porque ele fez uma ótima tradução bíblica, né, fazendo com critério minucioso uma exegese do texto hebraico, do texto em sírico, né, em aramaico, em grego, né, então você poderia ter uma fonte muito confiável de tradução. E também, apesar dos equívocos, dos exageros que ele cometeu em algumas alegorias, mas ele conseguiu expressar, sim, uma boa exegese em muitos textos da palavra de Deus. Sem contar que, no que diz respeito à vida, ele era um irmão muito devoto ao Senhor. É dito que ele não costumava dormir em um leito, porque ele dizia que o Filho do Homem, o seu Senhor, não tinha lugar para reclinar a cabeça. Como poderia ele dormir sobre uma cama? Ele costumava dormir no chão gelado. Como poderia ele dormir numa cama, sendo que o seu mestre não tinha onde reclinar a cabeça? Então, são coisas assim que só uma pessoa que ama a Deus, só uma pessoa que tem consideração íntima pelo Senhor faz. É dito também que o maior sonho dele desde a infância era ser mártir. E esse sonho, esse desejo queimava tanto no coração dele, e foi durante o tempo em que ele viveu que houve uma das mais severas perseguições na igreja primitiva. Esse desejo é tão grande que ele costumava se esconder entre as fileiras dos mártires para ser levado ao martírio. E muitas vezes ele foi tirado de lá pelas pessoas e escondido novamente. E um dia a mãe dele, não tendo meios de segurá-lo, porque ela sabia que sempre que passasse a fileira dos mártires sendo levado pelos soldados, ele ia acabar se intrometendo no meio delas. É dito que ela ela molhou todas as roupas dele, escondeu, na verdade, todas as roupas dele, depois de haver molhado, escondeu todas as roupas para que ele não tivesse como sair, né, do quarto
porque ele, sendo cristão e sendo piedoso, jamais ele ia se expor de uma maneira nua, né, diante das pessoas. Então isso foi o único jeito que ela teve para controlá-lo na paixão que ele tinha por dar a sua vida pelo Senhor desde a infância. Por fim ele alcançou o grande prêmio. Ele morreu pelo Senhor, martirizado, confessando de forma varonil, de forma firme, a sua fé no Filho de Deus, depois de ser submetido a grandes e terríveis torturas. Esse é nosso irmão Orígenes. Né? Então, é isso que a gente tem que ver. Às vezes a pessoa erra no ensino, mas o coração está correto. E apesar dos erros que ele cometeu, ele escreveu comentários riquíssimos de todos os livros da Bíblia, sem contar de muitos trabalhos apologéticos em defesa da fé cristã e em princípios descobertos por ele que ele fez de aplicação alegórica, o que pode contribuir e às vezes pode não contribuir. Depende de você fazer uma filtragem. Mas tem muito ouro. E nós não devemos cometer o erro de jogar fora todo o ouro por causa de alguma areia que tem que ser peneirado. Bom, esse Orígenes escreveu um comentário de Cântico dos Cânticos, segundo o irmão Christian Shen. Eu já sei que na publicação da Paulus, aqui dessa coleção de livros que tem aqui atrás, já saiu essas homilias, né? Ela inclusive está na minha lista de leitura. Mas o irmão Christian chegou a dizer que esse comentário originalmente passava de 2.000 páginas. Mas a maioria se perdeu, porque grande parte disso ficava na igreja de Alexandria, no Egito. E depois essa região foi tomada pelos muçulmanos e muitas das obras dos pais da igreja daquela região acabaram queimadas. Né? Então as grandes obras de Orígenes acabaram se perdendo. Recentemente, se eu não me engano, em 2012, foi descoberto em um mosteiro as homilias de Orígenes ao livro de Salmos. É impressionante. Esse homem de Deus, né? Esse erudito das Escrituras, esse exegeta e também mestre das alegorias, né? Devoto, piedoso. E é dito que entre os pré-nicenos ele foi, sim, sem sombra de dúvida, o maior dos eruditos e escreveu milhares de obras, muitos livros. Por exemplo, só um comentário de Cântico dos Cânticos tem mais de 2.000 páginas. Você imagine os demais comentários dele acerca dos livros da Bíblia. Bom, esse Orígenes, que inclusive chegou a ser professor e mestre de retórica e de teologia e de exegese na escola de Alexandria, ele escreve, né, segundo o nosso irmão Evans, o seu comentário de Cântico dos Cânticos. E o próprio João Crisóstomo, né, um dos pais da igreja também muito aclamado pela sua erudição, disse que Orígenes superou a todos na erudição. Mas ao escrever o comentário de Cântico dos Cânticos, ele superou até a si mesmo. E muitas das obras dele foram traduzidas por Jerônimo, né? Jerônimo, e também algumas foram reavaliadas por Rufino depois. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu considero importante compreender a grandeza desse comentário para falar o que nós vamos falar aqui, o que vem logo a seguinte. O irmão Evans, esse nosso irmão que eu estou lendo aqui a nota dele, acerca do título do Salmo, ele diz que desde os tempos de Orígenes, e principalmente por causa da influência do comentário de Orígenes em Cantares, a igreja vê o servo aqui como um tipo, uma figura da pessoa do Senhor Jesus. Por essa característica dócil, manso, humilde, prudente, né, para com os homens e odiado por eles ao mesmo tempo. Mas não só isso. No livro de Cantares, é isso que eu estou pedindo para a gente abrir aqui e ler, lá no capítulo 2, vai mencionar as colunas de Béter. Então eu gostaria de ler isso aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Vai dizer assim, no versículo 13, na textual diz: a figueira já madura suas bêberas, né? E as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, ó amada minha, formosa minha, e vem, ó pomba minha. Aqui é o noivo falando para a noiva. Se você ler o texto anterior, você vai ver que ela estava em um dos jardins de Salomão, mas cercada dentro de um quarto, que tinha grades na janela, separada do noivo. A janela não estava totalmente fechada, mas havia grades. Mas tudo que ela conseguia era ouvir a voz do noivo. Alguma coisa separava ela dele. E aí é dito assim: levanta-te, ó amada minha, formosa minha, e vem, ó pomba minha, tu que te aninhas nas fendas da penha,
na fissura da escarpa. Mostra-te, faz-me ouvir a tua voz, porque doce é a tua voz e agraciado o teu rosto. Aonde aparece a expressão aqui, fissuras da escarpa? No hebraico é as colunas ou as fendas de Beter. Essa expressão Beter em hebraico significa a fenda da separação. Então, ela diz, né, que o amado dela, se você ler do versículo 8, fala: a voz do meu amado, ei-lo saltando sobre as montanhas, pulando sobre as colinas. O meu amado é como a gazela ou como o cervato, que é o cervo novo, mais novinho. Então ela diz que ele chega como o cervato e vai até ela para saltando, superando os obstáculos, rápido, prudente, né, dinâmico. Ele vai até ela para encorajá-la a sair dessa separação, sair disso que põe ela separada dele na comunhão. E ele diz para ela como esse servo: levanta-te, querida minha, pomba minha, vem. Ó, você que está, né, habitando, te aninhando nas fendas da penha, na fissura da escarpa ou nas colunas de Beter, aonde há a separação. O que é isso? Ele vai até ela nas fendas de Beter. As fendas de Beter, né, as fendas da separação, é aonde ela se encontrava. Mas o que é Beter? Beter é um lugar onde tem uma fissura, tem uma separação. Orígenes aplicou isso e a igreja aplicou isso. Ao quê? A igreja primitiva. Ao nosso estado de separação do Senhor. Mas para que o Senhor pudesse se unir a nós, Ele foi até o lugar da separação. Ora, irmãos, o que é o lugar da separação? Senão a cruz. Qual que é o lugar de separação, senão a nossa posição amaldiçoados debaixo da lei? Cristo tomou o nosso lugar. Ele foi até onde estávamos. Até onde estava a separação entre nós e Deus. Ele nos achou ali. Ali, como um servo, ele foi. E aceitou ser encurralado ali como um servo caçado, se entregando por amor a nós para nos resgatar de toda a separação. Ele aceitou ser separado de Deus. Por isso que o Salmo 22 abre, com ele sendo esse servo que geme. E o grito, Eli, Eli, lama sabachthani, o grito que ele deu na cruz, quando ele foi feito maldito em nosso lugar, nas últimas 3 horas, na inauguração das últimas 3 horas, a quarta frase gritada pelo Filho de Deus, urrada, como diz o hebraico, porque Jesus nunca levantou a sua voz, mas no momento em que ele foi separado do Pai, por amor a mim e a você, naquela hora, ele gritou. O que Jesus temia não eram os cravos, não era a traição de Judas, a negação de Pedro, tudo isso ele podia suportar. Mas havia dentro de tudo isso uma hora negra, que ele chamou de o cálice. Essa hora era a hora em que o seu ser divino sondava e pesava todas as culpas humanas que iam ser colocadas sobre ele. E a face de Deus que se viraria dele, e a ira de Deus que cairia sobre ele. Irmãos, nós nunca vamos saber o que significou isso. Quando nós falamos do sofrimento da cruz, muitos cristãos olham só para os cravos, para os pregos, para as chibatadas. Sim, foi grande dor. Ele sofreu também, porque ele era homem. Tanto é que ele nem quis tomar o fel misturado com mirra, né, para poder aliviar os seus sofrimentos, sem anestésico. Ele tinha que sofrer todas as consequências do nosso pecado. Éramos nós que deveríamos morrer daquela forma. Nosso corpo tinha que padecer daquela forma. As mãos têm que ser pregadas porque elas se apressam para fazer o mal. Os espinhos têm que perfurar a cabeça porque da cabeça saem os pensamentos malignos. Os pés têm que ser pregados e furados porque eles fazem o que andam por caminhos de desvio.
O nosso coração tem que ser furado com a lança, porque dele procedem todos os maus desígnios. Você está entendendo? Mas ele foi feito em nosso lugar maldição e sofreu por nós. Mas o maior sofrimento de Jesus não era o sofrimento do corpo, não era o sofrimento da sua alma, que estava sendo terrivelmente oprimida pela traição, pela afronta, pelo desprezo, pelo escárnio. O maior sofrimento dele foi na inauguração das últimas 4 horas. Das últimas 3 horas, aliás, na quarta frase, nas últimas 3 horas, quando ele foi feita oferta de pecado. Quando o Pai pegou os pecados do mundo todo, desde o primeiro pecado do primeiro homem, até o último ser humano que vai existir, e colocou sobre o seu filho. E Deus o tratou como uma criatura maldita no nosso lugar. E toda a ira de Deus caiu sobre ele. Ali você vê esse servo gemendo. Ele foi a coluna de Béter para nos encontrar. Orígenes viu dessa forma. Por isso que ele é comparado ao servato indo à coluna de Béter, na fenda da separação. Onde ele, como servo, se permitiu ser preso por seus inimigos e morto por eles. E depois, para que ele fez isso? Sabe como é que vai terminar o livro de Cantares? Capítulo 6, capítulo 8 agora. Versículo 14. Ela diz assim, ó amado meu. A textual fala, ó irmão, mas a tradução é ambígua. Pode significar irmão, porque fala de intimidade, por isso que o amado é chamado de irmão. Né? É um irmão assim, num certo hebraísmo de intimidade da noiva com o noivo. Quer dizer que eu já sou uma com você em natureza, então você na verdade é como um irmão para mim. É um tipo de aplicação da palavra nesse sentido. Ó irmão meu, ó amado meu, apressa-te e sê como a gazela ou como o cervato sobre os montes dos aromas. Ele foi às fendas de Béter como um servo para encontrá-la. E o resultado final é que por causa disso, a noiva pode almejá-lo sobre os montes de aroma. O que é os montes de aroma? Os montes de incenso. Isso fala da sua ressurreição, do perfume da sua glória. É porque ele suportou a separação por nós, para nos tirar de toda a separação, que agora nós podemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, e aguardá-lo sobre os montes de aroma. Amados, nós não temos ideia do que ele passou quando ele subiu a montanha de Béter, a colina do Calvário. Mas certamente seremos feitos participantes. Ele sofreu a dor em nosso lugar para que nós participássemos do perfume da sua ressurreição. Para que nós o encontrássemos todo perfumado sobre o monte da glória, sobre o monte do incenso. Para que nós desejássemos a sua vinda cheia de aromas, perfume, delícias e prazeres. E por causa disso, porque ele suportou a dor em nosso lugar, nós vamos entender o que é alegria quando ele se manifestar cheio de beleza, aromas e glória. E enquanto entre a colina do Calvário e o Monte Sião em glória naquele dia, o nosso coração diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a aplicação. Isso é o servo. Mas aqui nós estamos vendo ele crucificado, pregado por nós. Quem de nós pode dizer, irmão, o que significou aquela hora da separação? Como diz aquele cântico, eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz. Porque nós somos tão maus, tão malignos, o pecado nos arruinou tanto que até para sentir a dor, nós somos deformados. Nós não, nem a alma humana que for colocada no inferno vai conseguir mensurar a dor igual a que Jesus suportou 3 horas no Calvário. A alma de qualquer um dos homens que for condenado ao inferno, nem que ela ficar por toda a eternidade na condenação, ela nunca vai sentir o que Cristo sentiu em 3 horas, quando ele foi queimado pelo fogo da ira de Deus.
Sabe por quê? Porque a alma humana condenada não tem graça suficiente para entender o que é o sofrimento. Nem para isso nós prestamos. Nós não sabemos nem mesmo sentir dor de forma perfeita. O pecado nos arruinou, nos entenebreceu, nos destruiu tanto que até o intelecto, as emoções e a vontade, a volição, a alma humana não consegue perscrutar com perfeição as implicações da dor, do sofrimento. Mas Cristo é o homem-Deus, o homem perfeito. Quando ele sofre com perfeição a dor. De um jeito que nós nunca vamos ser capazes de sentir. Então imagine quando todos os pecados do mundo foram postos sobre ele. Esse era o cálice que ele ia ter que beber. Quando o Pai virou a face dele e toda a ira de Deus caiu sobre ele. Nem toda a eternidade no inferno. Que um ímpio, um condenado sofrer. Um desgraçado, desprovido da graça, sofrer no inferno, vai levá-lo a conhecer o que Cristo conheceu em 3 horas. Sobre ele estava toda a ira de Deus, e ele a bebeu completamente. Ele a sorveu por nós. E o Salmo vai dizer no hebraico, no Salmo 22, que ele urrou naquela hora. Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu urro. É a palavra hebraica, meu urro. Sabe aquele urro quando você não tem como gritar? Se você está tão exaurido que tudo que resta é um urro de dor, foi isso o que o coração do Senhor sentiu. E ele gritou no Calvário. Porque ele estava sendo consumido pelo fogo da ira de Deus. E sobre ele pesava os pecados de cada um de nós e de cada um dos seres humanos. De toda a história. É disso que nós estamos falando quando nós falamos do Calvário. Esse servo gemeu. Ele foi a Béter para que nós pudéssemos encontrá-lo nos montes de aroma. Esse é o primeiro ponto positivo para nós acerca de Cristo ser comparado a esse servo manso, porém que se entrega, que sofre, que é caçado e por fim morto pelos que o odeiam. Um segundo ponto é o seguinte. Isso é a posição do irmão Christian Evans, que ele comenta e cita a interpretação de Orígenes acerca de Cantares, nesses 2 versículos que comparam Cristo também, o noivo, o amado, a um servo. Primeiro sobre Béter, depois sobre os montes de aroma. O segundo ponto, ainda no título do Salmo. Os escritores da antiguidade sempre evocaram e reuniram numerosas lendas. Esse aqui agora é do irmão John George Walt, que viveu de 1827 a 1889. Ele escreveu um livro chamado Bible Animals, Os Animais da Bíblia. E ele diz assim: os escritores da antiguidade sempre evocaram e reuniram numerosas lendas e simbolismos ao redor do servo. Veja, não só cristãos como Orígenes, mas os escritores antigos da era clássica, do passado clássico. De acordo com uma antiga obra de história natural, e aqui tem uma nota de rodapé que diz assim, muito provavelmente George Wald está se referindo aqui ao livro História Natural, a obra chamada História Natural de Plínio o Velho, que viveu no século I. Ou talvez de Cláudio Eliano, que viveu de 23 a.C. a 79 d.C. Então, o George Wald diz o seguinte, que na sua obra História Natural, Plínio o Velho, que viveu no primeiro século, esse historiador, esse geógrafo, esse naturalista do primeiro século, e o Cláudio Eliano, que viveu de 23 a 79 d.C., ambos os escritores seculares, eruditos, naturalistas, geógrafos, historiadores. Ambos eles dizem o seguinte, nas suas 2 obras, na História Natural e na obra de Cláudio Eliano. Está dito o seguinte, há uma inimizade mortal entre o cervo e a serpente. Olha que coisa interessante. Eu quase chorei quando eu li isso aqui. Mais um motivo para Cristo ser comparado a um cervo.
né? Na sua obra História Natural, Plínio e também o Claudeliano, na sua obra, também dizem que há uma inimizade mortal entre o cervo e a serpente. O cervo, segundo diz Plínio em sua obra História Natural, o cervo utiliza seu hálito quente para atrair a serpente para fora de seu buraco. E assim ele pode matá-la. Os antigos gramáticos gregos derivaram a palavra elafas, que é a palavra cervo em grego, da expressão elaunien tou ófeis, isto é, o afugentador das serpentes. Né? Elafas de elau, elafas. Elafas é a palavra grega para cervo. E elaunin é o afugentador do quê? Tou oféis, das serpentes. Porque ofei é o prefixo de ofita, daquilo que é pertencente à serpente. E você vê o prefixo elá. Elaunein, afugentador, que é o mesmo prefixo de elafas, cervo. Elafas, elaunein, afugentador. Então é dito, o Plínio Velho diz que os gramáticos gregos tiraram a palavra para cervo da palavra afugentador. Mas afugentador do quê? No grego a expressão toda é elaunein tou ofeis, o afugentador de serpentes. A inimizade entre os dois animais era tão considerada que os antigos também diziam que se fosse queimada uma pequena parte do chifre do cervo, as serpentes seriam afugentadas com o odor produzido. Olha que coisa impressionante! Quando o chifre do cervo era queimado, as serpentes fugiam. Ora, o que é o chifre na Bíblia? É o poder, a força. Se a força fosse quebrada, se a força do cervo fosse quebrada e passasse pelo fogo, a serpente seria derrotada. Isso fala alguma coisa, amados? Não é à toa que a Bíblia diz que tudo que Deus criou, Ele criou pensando em Cristo. Todas as coisas são feitas por Ele, por meio dEle, para Ele. São ângulos e reflexos dEle. Por quê? Porque o chifre fala do poder. Por isso que o cordeiro tem 7 chifres no Apocalipse. São o poder e a sabedoria de Deus. É o Espírito de Deus como o poder de Deus percorrendo toda a terra. De forma poderosa. Os 7 chifres do cordeiro são os 7 espíritos que estão sobre Cristo, como o poder setúplo de Deus e a unção setúpla que ele recebeu. Agora, os chifres do cervo sendo queimados significa que a força de Cristo se submeteu a passar pela ira de Deus. E quando ele foi queimado pela ira de Deus, a serpente foi derrotada. Os escritores antigos também afirmavam que, que a costumeira timidez do cervo se devia ao tamanho significativo do seu coração, no qual se afirmava haver um osso no formato de uma cruz. Bendito seja o Senhor. Aqui estão os 2 motivos de Cristo ser comparado a um cervo. Manso, humilde, dócil com os homens, mas acossado e voluntariamente se entregando por amor a eles, para ir à coluna de Béter, acabar com a separação, para que nós pudéssemos encontrá-lo sobre os montes de aroma e pudéssemos ser reunidos no perfume da sua glória. Esse é o aspecto positivo. O aspecto que toca no lado negativo, ele é o inimigo mortal das serpentes, destruindo a serpente, afugentando a serpente pelo seu chifre, que aceitou ser quebrado e queimado. E tudo isso vem do seu coração, tão grande, tão dócil, na qual está a forma da cruz. Amados, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Quem é esse que é tão manso com os homens que o odeiam e tão inexorável contra o diabo? Não toca o seu coração esse paradoxo? Que o Todo-Poderoso aceitou ser manso, aceitou ser perseguido e acossado como um cervo para nos dar a salvação.
ao mesmo tempo em que era implacável na sua guerra contra o diabo. Ele aceitou ser morto pelos homens, mas era totalmente implacável contra o diabo. O irmão Estênio Márcios poetiza isso num cântico que ele faz contando a história da libertação do endemoniado gadareno. E tem uma parte do cântico que ele diz assim: olha, quando ele narra toda a cena no cântico, aí ele chega na parte que Jesus liberta o endemoniado e ele fala assim: veja o mal se curvando, pedindo, implorando. Os poderosos demônios que estavam naquele corpo humano do gadareno. No mínimo de 2.000 a 6.000 demônios, porque isso era uma legião romana e é dito que havia uma legião de demônios nele. Você já pensou o que é isso? Destruindo aquela vida. Ninguém nem conseguia passar perto daquele endemoniado. Tamanho era o número dos demônios e a força dos demônios nele. Mas 2.000 demônios se curvam, choram, imploram a misericórdia. Veja o mal se curvando, pedindo, implorando, esperando a palavra final. E de quem que é a palavra final? É do homem de dores. É daquele que aceitou se tornar o homem de dores por amor a nós. Aceitou ser cuspido, esbofeteado, perfurado, traspassado, injustiçado pelos que ele amou. Assim eu servo, tão manso com os homens, tão implacável com a serpente. É interessante que aquele para quem os demônios se curvaram e choraram, pedindo, não nos mande agora para o abismo, porque eles sabiam que o Senhor Jesus era tal e tinha tamanho poder e autoridade que Cristo podia, se quisesse, destruí-los ali mesmo. Ou castigá-los antecipando o castigo que eles vão receber no milênio. Porque no milênio eles vão ser presos no abismo, com Satanás. Mas eles ficaram com tanto medo quando eles viram o Senhor Jesus, que falou: por favor, não nos mande agora para o abismo. Porque eles sabiam que se Cristo quisesse, e se Cristo mandasse, eles teriam que ir para o abismo no mesmo momento. Tamanha era a autoridade, tamanha era a característica inexorável do Senhor Jesus. Tentei falar a palavra que não sai. A característica inexorável dele contra o mal. Se ele ordenasse, eles teriam que ir imediatamente para o abismo. E eles tremeram. Os demônios estremecem quando pensam em Deus, diz Tiago. E Deus estava encarnado ali na frente deles. Eles temeram. Só que esse Deus encarnado, que é tão inexorável contra o mal, o servo tão inimigo da serpente, é o homem de dores, que aceita ser morto, injustiçado pelos homens a quem ele amou. Esse é o nosso Senhor Jesus, irmãos. Eu vou parar por aqui, amados, porque o tempo já se alonga. Nós gastamos mais de 50 minutos apenas na introdução, tá? Nós vamos ter um segundo vídeo para considerar o Salmo. Esse vídeo fica sendo para considerar o título, o Salmo do Servo do Amanhecer. Que o Senhor abençoe a todos. Até o vídeo próximo da continuação.